sonho que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Estamos aqui pela fé. Amém? Como o irmão Marinho cantou, pela fé. Então nós temos a mesma fé que Abraão teve. Às vezes você escuta falar quando morre alguém em uma determinada família, aquela morte em sequência, pessoas dizem, isso é hereditário. É um tipo de uma doença ali que passa de pai para filho. Eles dizem que aquela doença é hereditária. E nós somos filhos de Abraão, e essa fé é hereditária. Então não tem como você não ir para o mesmo lugar que Abraão está, porque é hereditário. Então essa fé é sua, essa fé é dos filhos de Deus. Amém? Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em João 1. Então a gente tem que ter muito cuidado com os cultos. Para você perder aquilo que Deus está fazendo, é rápido você perde aquilo. Porque se você sai do culto depois de uma bênção, e se você sair reclamando, você perde aquilo. Olha, não deveria ter acontecido isso, não deveria ter acontecido aquilo. Digo isso onde tem aglomerações, porque você não consegue fazer com que a pessoa fique contente com o que ela está ouvindo. Mas quando você capta algo, não deixe Satanás tirar isso de você, porque ele vai tentar mostrar uma falha em algum lugar ou em algum irmão para que você perca aquilo. Amém? Tenha isso em mente. Pedir para os irmãos ficar de pé. Graças a Deus. Vamos ler esse versículo juntos. João 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que essa palavra permaneça em seus filhos, ó Deus. Porque os seus filhos, ó Pai, eles têm crido em sua palavra. E a palavra do Senhor, ela continua, Deus, através de seus filhos. Porque isso é hereditário, Pai. Isso vem de pai para filho, Senhor. Nós cremos em tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, aonde estiver algo, ó Pai, que possa impedir seus filhos de se alimentar, ó Deus. Que esse poder do Espírito Santo, ó Pai, possa entrar na vida de cada um de seus filhos e fazer a limpeza, Senhor. Para que a palavra possa fluir normalmente através dele. Pedimos no nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto, aqueles que ouvirão futuramente. Peço hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu cego fui, mas vejo já. Ele me achou. Amém? Graças a Deus. Então em João 1, onde nós lemos aqui, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma outra maneira que você pode entender essa passagem é assim, ó. No princípio era a doutrina, e a doutrina estava com Deus,
e a doutrina era Deus. Amém? Amém. E a doutrina se fez carne. A doutrina se fez carne. Nós vamos falar sobre o projeto de Deus. Espero poder ajudar os irmãos. Amém. O que é um projeto, né? Um engenheiro, quando ele vai fazer uma determinada obra, primeiro tem que ter um projeto daquilo. E você vê um profissional numa área elétrica, né, irmã Maria? Então aquele esquema de ligação ali, ele é universal. Não é isso? Então tudo que você precisa é daquele projeto. Aí uma empresa, antes de entrar no tema, é bom a gente falar sobre isso, ela vai abrir uma filial dessa empresa lá na Alemanha. Aí o responsável vai chegar para aquele funcionário, o profissional ali, vai dizer, olha, vamos abrir uma filial lá na Alemanha, então vou precisar de você lá. Você vai precisar para lá porque vai ter que montar algumas máquinas lá. Mas só que aquele profissional, ele não fala alemão. Mas ele conhece o projeto. Tudo que você precisa é conhecer o projeto. Então pode abrir filiais no mundo todo. No Japão. É o mandarim lá, né? Ah, mas aquele profissional ele não fala mandarim. Mas ele conhece o projeto, ele conhece. Então ele não precisa conversar com os alemães. Ele não precisa conversar com os chineses, japoneses, americanos. Ele só precisa do projeto. Ele só precisa daquele projeto ali. É o mesmo projeto que ele já fazia aqui no Brasil. É o mesmo projeto que ele vai usar lá na Alemanha. E esse projeto ele é tão interessante. Você está aqui no Brasil, você tem um projeto. E tem muitos alemães que não têm. Porque eles não têm a mesma formação que você tem. Está dando para captar um pouco? Amém. Então com esse projeto você roda o mundo. Eu conheço uma pessoa, eu não sei se ela faz isso ainda. Ela trabalha na área de montagem. Ela viaja a países. Não fala outros idiomas, ele só fala o português. Mas ele conhece o projeto. Ele chega lá nos Estados Unidos, ele só precisa do projeto. Ele não precisa que alguém fale bom dia, ele não precisa que alguém fale boa tarde. Ohio, no Japão, né? Não precisa nada disso, é somente o projeto. Então hoje, no mundo religioso, no mundo da mensagem, você só precisa do projeto. Você não precisa de mais nada. Tem o projeto, então eu sei aonde eu devo ir. Eu sei com quem que eu devo andar. Eu sei com quem eu devo me comunicar. Porque você tem um projeto. E aquele que fez o projeto, que no princípio era a doutrina, que no princípio era aquele que projetou todas as coisas, ele está em você agora. Você está tão acostumado a fazer aquele tipo de trabalho que você não precisa do projeto mais, porque o projeto já encarnou em você. Pai, meu marido, vai lá fazer um comando à distância para mim. Você precisa do projeto? Não precisa. Porque ele e o projeto se tornaram um. Então a doutrina de Cristo é um projeto que tem que estar na mão do eleito. Amém. Que tem que estar na sua mão. Você e a doutrina tem que se tornar um. O pedreiro e o prumo se tornam um. A pessoa sem a visão da palavra, ela precisa construir. Mas sem a visão a parede sai torta. Eu já vi muitas pessoas querendo acertar aquela parede torta na massa. Ah, isso daí a gente acerta no reboque. Começa grosso e termina fino. Porque a parede ficou torta. Mas quando você tem o prumo da palavra, quando você e a palavra, você e a sua profissão se tornam um, você e o projeto se tornam um, você não precisa falar certos tipos de idioma. Amém?
Graças a Deus. Essas coisas nós estamos conversando sem tempo para meditar, sem tempo para ficar desfolhando Bíblia. Minha mulher acordou às 5h30 da manhã, eu estava olhando o que eu ia passar para vocês. Né? Então Deus permite que você se esforce. O resto é com Ele. Eu não sei como que eu vou terminar o que eu comecei aqui. Mas a minha maior preocupação é a alimentação de vocês. Como eu vou terminar? Isso é trabalho de Deus. Não é trabalho meu. Não é trabalho nosso. Amém? Graças a Deus. Olha uma coisa aqui, eu vou ler para vocês aqui em Mateus 18. Porque essa doutrina ela vai ligar você com a palavra. Vai ligar você com Deus. Mateus 18 está escrito: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que puderem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a congregação não precisa ser grande. Ele está dizendo aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Mas você só pode estar reunido no nome se você conhecer o projeto. Se você conhecer o projeto. Aqui está falando da doutrina para você. Você observa aqui que está falando que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus que está em você tem. Ainda em Mateus 16, para você ver que está falando da palavra de Deus aqui, 16:15, Mateus 16:15, e disse-lhe ele, falando de Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja ela tem o projeto de Deus. A igreja ela tem esse projeto. Aí Jesus conclui dizendo para Pedro assim, ó: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Aí quando começa a chover, as pessoas falam com deboche: Pedrão está bravo. Não é essa chave que Jesus deu para ele. Eu lhes darei a chave dos céus, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então é muito importante quando a pessoa ela não leva a palavra de Deus a sério. É pedido para que aquela pessoa seja desligada do convívio da igreja. Agora você está entendendo que quando essa pessoa ela é desligada, ela não está sendo desligada só da igreja. Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que será desligado na igreja, na terra, será desligado no céu. Então muitas vezes a pessoa ela zomba, ela não leva a palavra de Deus a sério. Ela blasfema sobre o que é pregado. Essa pessoa ela tem que ser desligada para que Deus possa arcar com vocês que são filhos. O projeto está na mão dos filhos de Deus. Amém? Então o grande construtor é Deus mesmo. Aquele que cria, o Criador é Deus mesmo. E no
No princípio era a doutrina, e a doutrina ela não para, a doutrina ela continua limpando os filhos de Deus, a palavra continua fazendo isso. Na mensagem A Semente da Serpente, parágrafo 79, o irmão Brana disse: eu gostaria de parar aqui por um minuto. Agora tem que haver um princípio de tudo. Então quando você fala que no princípio, você tem que entender essas coisas. Tinha que ter alguém antes do princípio para falar assim, olha, eu vou começar daqui. Eu tenho essa parede aqui para pintar, eu preciso começar de algum lado. Eu estou antes da pintura. Então, antes que houvesse um princípio, tinha que ter alguém ali para pensar como que ele ia fazer. E esse é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele expressou, e de Deus saiu o Filho. Foi dali que Deus começou a criar todas as coisas. Foi dali que começou a principiar todas as coisas. Ali saiu a doutrina, a palavra de Deus. E essa palavra agora ela está em você. Essa palavra ela está encarnada. Esse projeto de Deus agora está em você. Agora está em você. Agora tem que haver um princípio de tudo. Você deve ter um princípio. Agora, aqui está onde eu desejo basear toda a coisa que temos falado aqui nesses últimos dias, ou nessas últimas reuniões. Nesta manhã, nós voltamos a dramatizar na Bíblia quando Deus estava fazendo a terra. Quando ele estava tomando os gases, e os gases se tornaram cálcio, potássio e essas coisas diferentes. Ele estava fazendo o seu corpo, não é o corpo dele ainda. Ele estava fazendo o seu corpo. O grande arquiteto estava fazendo o seu corpo. Ele estava preparando o edifício como um grande construtor mestre. Como um construtor preparando seus materiais para construir o projeto de uma casa. Ele estava fazendo o seu corpo. Ele tinha colocado todos os ingredientes ali. Ele sabia exatamente em sua mente o que seria feito. Esta mão, Deus fez aquela mão quando ele estava fazendo o mundo. Mas o meu espírito, ele o fez antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, Deus tinha feito seu espírito. Mas só que o seu corpo, Deus estava já projetando ele aqui na terra para que o seu espírito viesse e habitasse nesse corpo. E quando nós voltarmos para Deus, se alguém chegar a partir antes do arrebatamento, o cristão, Paulo diz, já tem um corpo pronto nos esperando do outro lado. Da mesma forma que quando você estava em espírito, Deus estava preparando um corpo para você aqui. Agora Paulo está dizendo, existe um corpo esperando por nós, já está pronto. A casa já está pronta, aguardando o inquilino. Amém? Mensagem é necessário. Necessário vos é nascer de novo, no parágrafo 44. O Branham disse, como um empreiteiro para construir um prédio, a não ser que pudesse ter um projeto, não havia necessidade que tentasse construir o prédio, se ele não pode entender a planta. Então, se você não pode entender a planta, como que você vai fazer aquilo? Você tem que ter a planta na sua mão, você tem que ter o projeto na sua mão. Como é que você vai edificar? Sobre a palavra de Deus, que o irmão Branham ainda coloca o corpo humano, ele faz uma comparação com o corpo humano, dizendo que é célula sobre célula até criar o corpo humano. E quando é a palavra, ele diz é palavra sobre palavra. Então não pode ter nada adulterado ali, tem que ser somente a palavra.
Então, quando ele entende o projeto, logo ele sabe como construir um prédio. Esta é a forma. Você tem que ter o projeto para você construir esse prédio. Agora você está entendendo quando Jesus disse para Pedro assim, que sobre essa revelação edificarei a minha igreja. E Elias tem vindo para restaurar a sua fé, de volta à fé apostólica. O mesmo projeto tem que estar em você agora. Você não precisa falar a mesma língua de Pedro, o hebraico, o latim, você não precisa falar. Porque você já tem um projeto. Você vai andar da mesma maneira que eles andaram. Você tem um entendimento da palavra. Elias tinha que vir para trazer esse projeto em sua mão. E esse Elias não era o William Branham. Esse William Branham era o vaso que o Elias desceu. Deus desceu em William Branham, o Espírito Santo, o Espírito de Elias. Ele veio na virtude de Elias, quando já falava de João Batista. E esse mesmo Espírito tinha que vir no homem para poder entregar esse projeto, que é essa doutrina na sua mão. Porque a doutrina é de Deus, a doutrina não é de Jesus. Porque ele disse, a doutrina não é minha. Eu estou aqui fazendo a doutrina que o Pai me concedeu a entregar para vocês. Não era a doutrina do Filho. Então, o proprietário do projeto, ele chegou e entregou na tua mão. Ele usou um profeta e entregou o projeto na sua mão. Agora você vai construir em cima desse projeto. Você tem um projeto agora. Amém, irmãos? Isto é o que acontece acerca de construir o reino de Deus. Você tem que entender o projeto. E você não conhecerá o projeto até que você nasça de novo. Então, sem o novo nascimento, você não entende o projeto. Tem muitas pessoas na mensagem com o projeto debaixo do braço. Eles têm um projeto, mas eles não entendem o projeto. Lembra do culto passado? Nós falamos sobre o segredo da doutrina. Falamos sobre o cofre, que você tem que ter o segredo daquele cofre que é a doutrina. Então essas pessoas estão com o projeto, com a palavra debaixo do braço, mas sem um novo nascimento ali. É o novo nascimento que vai mostrar para você aonde está a falha ali. Antes que você possa... O meu marido está montando um quadro elétrico ali, é porque leva muito pelo lado do trabalho dele as tipificações. Antes que você possa energizar aquele quadro ali, existem os contatos de selo, os contatos auxiliares, as pessoas dizem. Então ali, antes de energizar, você vai primeiro testar os contatos de selo, porque a elétrica não aceita erro. Se você errar, você vai queimar aquela peça muito cara. Não aceita erro. Então é justamente isso que Deus está fazendo com você. Deus está testando o seu contato de selo. Está testando você primeiro, antes que Ele possa energizar você. Está dando para captar? Os contadores auxiliares. O contato de selo tem que estar pronto. Tem que estar intacto. Às vezes você não conectou a 1 com a 2, a bobina 1 com a 2 ali, você vai ficar apertando a botoeira, não vai selar. E tem muitas pessoas assim, elas não conseguem, o selo não consegue fechar. Ela sente aquela emoção, aquele prazer na igreja, mas só que as bobinas não estão conectadas. Primeiro os contatos, Deus está testando nossos contatos auxiliares. Testando se você é capaz de segurar o selo ali. Se a bobina da sua mente é boa. Amém, amados? Então não tem como você entender esse projeto sem o novo nascimento. O irmão Branham, ele nos fala sobre o novo nascimento. Ele diz, vamos ver aqui.
Na mensagem A Chave para a Porta, a Brana disse: ninguém pode entender a palavra, ou o projeto, ou a doutrina, fora do batismo do Espírito Santo. E quando alguém diz que ele tem o batismo do Espírito Santo e discute estando a palavra correta, existe alguma coisa errada. Ele tem um projeto ali, ele não nasceu de novo. Né? Precisa rever aquilo, precisa ver os contatos. Você precisa do novo nascimento. Você tem um projeto, mas você não nasceu de novo. Ah, isso é na doutrina, mas você nasceu de novo. Você continua falando do seu irmão? Você continua achando que você é a última bolachinha do pacote? Então você não tem a doutrina. Porque o William Branham diz que vida eterna é viver para os outros. Então as pessoas, elas têm aquilo. Se não veio do nosso meio, eu não aceito. Às vezes a ideia é até boa. Mas de onde veio essa ideia? Foi o irmão Zé Mário que teve essa ideia. Ah, então não. A ideia é boa, mas quem foi que deu essa ideia? Foi o presidente Bolsonaro. Ah, não, então não é boa. Não estou dizendo que as ideias deles são boas. Não estamos aqui fazendo politicagem. Estou querendo dizer para você que de onde vem, a doutrina pode estar limpa, correta, mas quem é que está pregando? Da onde é que está vindo? A pessoa não nasceu de novo. Nós temos a doutrina aqui. Ah, ele está pregando aquilo? Ah, isso a gente já está pregando aqui faz tempo. Está ouvindo e não está entendendo porque não nasceu de novo. Nós temos a doutrina, mas nasceu de novo? É isso que o irmão Bruno está cobrando aqui, está mostrando para você aqui. Que ser um novo nascimento, você pode ter todas as coisas. Você pode falar em língua, você pode expulsar demônio. Você pode falar a língua dos anjos. Vocês lembram? Vocês ouviram eu falando a minha oração aqui sobre o dízimo? Que o dízimo não é obrigatório. Dízimo não é obrigatório. Você não tem obrigação de dizimar. Vê nas igrejas se eles falam isso para vocês, não vão falar, porque eles não querem perder. Dízimo não é obrigatório, mas é bíblico. Opa. Agora, se a Bíblia faz parte da minha vida, então eu vou fazer isso. É bíblico. Você é parte das Escrituras. Vocês são cartas lidas de todo mundo. Você é parte da Bíblia. A doutrina está em você. No princípio era a doutrina, hoje ela está encarnada. O projeto está encarnado em você. Mas tenha isso em mente. Por que o dízimo não é obrigatório você dar na igreja? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Você é livre-arbítrio. Deus deixa você livre. Mas não é vantajoso a igreja saber disso. É vantajoso você colocar medo na pessoa para que ela não faça. Explica para o seu filho: filho, olha, isso aí você não deve fazer. Eu posso fazer? Pode, mas não é correto. Entendeu? É assim que funciona na palavra de Deus. Não é por medo, é explicar. Vocês são livres. É o livre-arbítrio que vai fazer você tomar a decisão correta. Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, o mensageiro disse: a menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus ou entender. Em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até você ser nascido de novo. Esse é o desafio para o cristão. Mas não é algo que você faz. O novo nascimento é Deus mesmo que vai fazer através de você. Se você se esforçar, é você fazendo. Você apenas tem que descansar na palavra de Deus. Tem uma passagem bíblica que diz: aqueles que esperam no Senhor serão como águias, né? Vocês já ouviram essa passagem?
irmãos, quando eles estavam no cenáculo, eles já tinham lido essa passagem aqui. E eles esperaram no Senhor. E tiveram suas forças renovadas como águias. Ficaram lá até que o Espírito desceu. Eles esperaram no Senhor. Então nós temos que aprender a esperar no Senhor. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu as minhas preces. Amém? Pensar no chamado de Abraão. O irmão Brano disse, o irmão Brano falando que Jesus disse a Nicodemos: a menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Veja que a tradução correta é: não pode entender o reino de Deus. Seja alguém fazendo alguma coisa, mostrando a você, eu simplesmente não posso ver isso. O trabalho é assim, mas você não nasceu de novo, você não pode ver isso. Mas eu tenho um projeto aqui, você nasceu de novo, você não pode entender o projeto. Como que você vai testar aquela peça antes de ligá-la? É somente com o conhecimento da palavra. Deus tem se manifestado em carne para trazer essa palavra na sua mão, porque foi uma promessa dele e não do homem. Esse projeto tinha que estar na sua mão, porque você vai ser julgado futuramente sobre isso. E Deus não leva o homem a julgamento sem antes advertir o homem. Amém, amados? Amém. Então aqui onde nós lemos, voltando, né, antes de encerrarmos, que no princípio era a palavra, que no princípio era a doutrina, e a doutrina estava com Deus, e a doutrina era Deus. Olha que interessante aqui, ó, em 1 João 1:3. João está dizendo para você, ó, o que era desde o princípio, ele está falando da doutrina, que no princípio era a doutrina. Em outra parte ele está nos dizendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, que no princípio era a doutrina. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Por que as mãos tocaram na palavra da vida? Ele está dizendo, porque a vida foi manifestada. A vida que estava com o Pai foi manifestada. E eles puderam tocar na vida quando eles estavam tocando em Jesus. Você está tocando na vida. Então, hoje, as pessoas elas entendem isso. Mas você tem que entender que quando você toca no seu irmão, você está tocando na vida manifestada. Porque nós somos parte, se você é parte de um livro, se eu rasgar uma página aqui, você está pegando uma parte dele ali. Eu estou pegando uma parte de Cristo aqui. Por que isso? Porque a vida foi manifestada. Vocês são a parte que estava em Deus. Não é apenas o corpo que está aí, mas o que está no corpo estava em Deus. É por isso que todos os ingredientes, vamos falar assim, que poderia fazer o corpo humano e que fez o corpo humano, estava tudo aqui na terra. Deus fez o homem do pó da terra, é por isso que o homem vai voltar para o pó, porque ele é daqui. Mas só que tem um corpo esperando por você do outro lado. Amém? Então ele está dizendo que eles tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E você não tem que apenas testificar. Ele diz, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos. Vocês observam que isso que eu estou lendo para vocês tem tudo a ver com João 1. Porque no princípio era a palavra, era a doutrina. Agora aqui já em 1 João está dizendo que aquilo que estava no princípio foi manifestada e agora já estava podendo ser tocada, apalpada. E isso vos anunciamos. Por que ele estava anunciando isso?
Ele disse, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então essas coisas elas são anunciadas para que você possa ter comunhão. Mas para você ter comunhão você tem que conhecer o projeto. O que eu estou falando para vocês é o projeto de Deus, é a doutrina de Deus. Mas essa mesma doutrina que Jesus está falando que eles tocaram nela, aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 e 2, olha o que Deus tem dito aqui, ó. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Amém. E ouça, me perdoe, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, e como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então Deus está falando sobre a doutrina dele, já que em Deuteronômio, que essa doutrina ela viria como uma chuva sobre você, porque a semente precisa germinar, e a planta precisa crescer através da doutrina, através do projeto de Deus. E esse projeto só vem a filhos, só vem a descendentes, só vem aqueles que são o quê? Hereditários de Deus, filhos de Deus. A palavra de Deus não tem como não vir em vocês se vocês não fizerem parte. Agora, se vocês fazem parte da família de Deus, não tem como a palavra não vir. Não tem como a palavra não manifestar sobre vocês, porque isso é hereditário. Isso é a palavra de Deus se cumprindo em seus filhos. Isso é o projeto de Deus. Você e o projeto tem que ser um. Jesus orou por você. Ele disse, Pai, que eles sejam um, como nós somos. Amém? Nós temos que ser um com Deus. Graças te damos, Senhor.